Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Veralice. Tudo bem? Gostaria que, conforme vocês vão entrando, me falassem se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Boa noite, Rodolfo. Tudo bem, querido? Obrigada por ceder o espaço aqui para falar do nosso queridíssima TPM. Boa noite, Fê. Tudo bem? Obrigada. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Andreane. Boa noite, Sheila. Como é que vocês estão nessa noite de segunda-feira? Tudo bem, Veralice? Muito obrigada por perguntar. Boa noite, Letícia. Boa noite, Maria. Boa noite, Jéssica, parceira minha do Gravidamente. André, muito obrigada pelo feedback. O Fê já veio com perguntas. Muito bom, Fê. Extremamente eficiente. Vamos ver aqui. Gostaria que você falasse sobre a relação entre menstruação e ansiedade. Os hormônios realmente têm esse poder de alterar tanto o humor da mulher? Conte pra gente. Beijo. Pode deixar que eu vou contar. É uma pergunta muito boa. Obrigada já pelo feedback de som e imagem. Tudo bem? Bom, pessoal, eu resolvi fazer essa live hoje de um tema que é o meu nicho de atuação, o nicho que eu escolhi para desenvolver dentro da psicologia, e é um nicho que eu sou extremamente apaixonada por eu saber que é um tema muito tabu na nossa sociedade, né? Falar de menstruação, quem gosta, né? Quem gosta de falar de, como quereres assim dizer, de um aspecto da mulher que muitas das vezes a gente deixa escondido, não é mesmo? E eu queria saber de vocês, quem aí que tá me ouvindo, me assistindo, sofre de TPM. Eu posso levantar os dois braços, as duas pernas falando que eu sofro de TPM. Porque eu já sofri muito, a terapia na minha vida me ajudou a lidar muito melhor com a minha TPM, mas foi preciso eu aceitar que a TPM fazia parte da minha vida. Aceitá-la é o principal começo para entender a TPM e fazer com que ela se desenvolva ao longo da nossa vida, né? Som e imagem perfeito, obrigada. Boa noite, Elisete. Boa noite, Gisele. A Lulupe pedindo para eu fazer lives. Ótimo, pessoal. Obrigada pelo feedback. André, eu sofro e coloco todo mundo para sofrer também, André. É um momento em que não só nós sofremos, mas todos aqueles que estão ao nosso redor sofrem também, né? Dani, boa noite, sofro muito TPM, mas agora tô gravidinha. Grávida tem TPM? Não, na verdade não tem, né, Dani? Porque não tem a menstruação, não há baixa de progesterona e estrógeno. Então, dificilmente a TPM mesmo, que é a tensão pré-menstrual, ocorre. Tá? Oi, Claudiane, chegando agora. Oi, Jé, também tem bastante TPM, né? Muito difícil pra mim essa fase. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Lúcia. Cristiano, sofri demais. Bom, pessoal, vamos lá então começar a live. O que é a TPM? A TPM é a abreviação de tensão pré-menstrual, que acontece uma tensão de aspectos físicos e psíquicos, alterações físicas e psíquicas do nosso organismo, que antecedem de 14 dias a 2 dias, mais ou menos, e ela vai embora normalmente entre 1 a 2 dias depois da nossa menstruação. Depois que nós menstruamos, de 1 a 2 dias, a TPM ela cessa, né? Melhoramos, as coisas voltam ao normal. E o que acontece na TPM? Na TPM a gente tem uma instabilidade hormonal de hormônios femininos, que é o estrógeno e a progesterona, que são responsáveis, que influenciam no neurotransmissor, que é a serotonina e a dopamina, tá? Mas o que é isso, Silvana?
Sabe aquela sensação que a gente tem na TPM de querer comer tudo, aquele doce louco, aquela coisa que a gente tem? Então, é o nosso corpo querendo inserir de forma artificial serotonina, porque o doce, ele fornece aquela sensação de bem-estar, que na TPM a gente sente que acaba faltando um pouquinho, e aí a gente o corpo tenta encontrar formas externas de ajudar a fazer com que essa sensação diminua, que aí a gente ataca os doces. Mas é um sentimento, assim, muito momentâneo, né? Não é uma coisa que a gente come e assim, nossa, passou todos os meus problemas. É por um momento, depois a gente percebe que essa sensação ela vai se esvaindo e a gente sente vontade, fica nervosa. Aí na TPM a gente tem cólica, a gente tem dor de cabeça, tem até falta de memória muitas das vezes, falta de concentração, enxaqueca, dor no peito, instabilidade emocional. Uma hora você tá totalmente feliz, outra hora você tá triste, outra hora você tá com raiva. É um nuance é uma instabilidade enorme. E nisso a gente já consegue responder a pergunta do Fê. Por que exatamente está ligado à ansiedade? Por quê? Porque a gente tem um desequilíbrio hormonal. Então, a ansiedade nesse momento, ela acontece, principalmente uma ansiedade compulsiva por doce. A gente sente mais fome, a gente sente mais vontade de comer. Então, assim, ela sim está ligada nesse momento do mês. E o autoconhecimento, formas de encontrar para lidar com a TPM, ajudam muito a lidar com a ansiedade. Porque já que a TPM não pode sair da nossa vida, então vamos arranjar formas dela ser nossa aliada, vamos arranjar jeitos de fazer com que ela possa ser, que a gente consiga aceitá-la e ela entre na nossa vida, na nossa rotina, assim, haverá alterações, isso não tem dúvidas, pessoal. Mas existem formas da gente fazer com que ela seja menos doída, menos sentida do que às vezes a gente tenta, fazendo apenas ignorando, fazendo com que as coisas... TPM é mimimi, né? TPM não posso ter TPM, eu tenho que produzir, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Não. A alteração hormonal acontece, pessoal. Não é mimimi, né? Se a gente tem uma alteração hormonal, isso tem que ser levado em consideração nesse momento do mês, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Claudiane, assunto importantíssimo, não é, Claudiane? Tabu sobre TPM é o que mais tem na nossa sociedade. Afinal, TPM mostra improdutividade. Quando é improdutividade, a sociedade não quer. Eles querem sujeitos ativos, saudáveis, que não tenham recaídas. E a TPM, muitas das vezes, é vista como uma recaída da mulher. Só que é um momento importante da vida dela, que a gente tem que levar, sim, em consideração e levar a informação de que é possível amenizar os sintomas da mesma. Dani, obrigada pela explicação. Imagina. Andriane, é muito difícil, só me sinto segura com uma mordaça. Andriane, existem formas, até a própria terapia pode ajudar a encontrar, junto com a sua terapeuta, formas de tentar amenizar os sintomas da sua TPM. Ou formas que você consiga, se você tem um autoconhecimento bacana, você consegue encontrar formas de desenvolver para tentar fazer com que esse período seja menos doloroso. Tá bom? Veralice, sofro muito porque minha menstruação não vem mais. Você já tá na menopausa, né, Veralice? Preciso fazer uma live também sobre esse período, que é um período muito importante pra mulher, que eu sei que tem essa sensação e que a falta dos hormônios da progesterona e do estrógeno acabam fazendo muita falta, né? Então eu acho bacana que provavelmente eu faça uma live sobre a menopausa também, porque é um período que é a sequência da própria, né, após a TPM que temos, né? É ruim com ela e pior sem ela, né? Tem essa ligação, às vezes, que a gente pode fazer. Adriane, viro uma fera, choro por tudo, fico muito sensível. Normalmente são sintomas comuns, né? E o bacana, gente, de pensar que eu sou uma pessoa que fica muito ligada ao mundo da TPM. E eu pesquiso que existem mais de 100 sintomas. E existem sintomas que até hoje são desconhecidos que uma mulher pode desenvolver pela sua TPM. Então, são muitos sintomas que podem aparecer nesse período. Eu tomo remédios para não menstruar, minha TPM é diária.
Lupe, às vezes é importante dar uma conferida com o médico, ver o que está acontecendo, para entender direitinho o que está acontecendo no seu organismo, né? Pode ser bacana dar uma consultada. Sheila, eu como doce demais. Esse período é totalmente propício, né, Sheila? A gente tem vontade de comer. Agora, então, que tá chegando a Páscoa, nossa, mulheres de TPM e a Páscoa, assim, são melhores amigas, né? Todos os ovos de Páscoa, de todas as cores e tamanhos e sabores, é impressionante. Boa noite, Cleide, seja bem-vinda. Claudiane, não sou chegada em doce, mas o humor varia muito. Percebe? A TPM, gente, não é porque acontece comigo de um jeito que vai acontecer para vocês também da mesma forma. Existem pessoas que não tem nem TPM, né? Vamos dizer que são as mulheres sortudas, que nem TPM tem, que é um período que passa, não tem muita alteração. Então existem outras que sentem um pouco mais de raiva, que tem humor muito, que oscila muito, que muda muita coisa, aumenta, às vezes tem gente que até diminui o apetite. Varia. É realmente uma coisa relativa de ser humano para ser humano. Tá? Claudiane, parabéns, obrigada. Sheila, exercício não seria o ideal? Exercício físico ajuda muito, Sheila, porque ele ajuda na regulação da dopamina, que é aquela sensação de bem-estar, né, de missão cumprida, de exercício feito. O exercício físico feito durante o período menstrual e antes ajuda também a prevenir os sintomas da TPM. Então, o exercício físico, ele é aliado em todos os momentos da vida da mulher, mas a TPM, ele também ajuda para a manutenção e fazer com que os sintomas sejam amenizados de uma forma um pouco mais bacana, que possa ajudar a mulher nesse período. Sim, às vezes quando a gente tá menstruada, a gente tá inchada, é uma sensação assim difícil. Só não tem vontade de fazer exercício físico e tal, mas fazer alguma coisa mais leve. Às vezes a TPM também deixa a gente um pouco mais animado, pegar mais leve no exercício, fazer uma caminhada, andar um pouco na esteira, fazer uma bicicleta, fazer exercícios mais tranquilos que ajudem também na circulação. Então, também ajuda nos sintomas da TPM. Isso, como yoga, dança, caminhada, entre outros, yoga, meditação, todos os exercícios que nos concentrem com o nosso eu interno, ajuda muito também, viu, pessoal? Aí sim, doutora Claudiane, vai ajudar muitas pessoas. Obrigada, Claudiane. Se você quiser depois seguir as minhas mídias, tá na descrição dessa live para você assistir, tá bom? Lá tem bastante dica de TPM, das minhas TPMicas e TPMicos de plantão. Sheila, é isso mesmo, né? Rodolfo, excelente tema, Sil, obrigada. Boa noite, Vitória, tudo bem? O Rodolfo falando que é um assunto muito importante para as mulheres, mas também para os homens. É verdade, é um assunto de psicoeducação para os homens, né? O entender como que a mulher se comporta e que existem diversos tipos de sintomas. Por exemplo, para a mãe de um homem, pode acontecer totalmente de forma diferente para a esposa, para a namorada dele, para a prima. Então, assim, são coisas que nós vamos aprendendo ao longo do tempo, que quando o homem entende, ok, ela tá no período de TPM, então é uma psicoeducação, conseguir nomear que é um momento mais difícil para a mulher, é um desequilíbrio hormonal que acontece, então os sintomas eles vão acontecer sim, né? Que a gente percebe que atinge entre 8 a 15% das mulheres em idade fértil, então é um número considerável, né? Uma porcentagem considerável. Então é importante perceber que os homens entender esse período é de extrema importância, de extrema valia também. Muito bem colocado o seu comentário. É um período difícil, realmente, Sheila, é um período difícil que a gente tem que se respeitar, saber o nosso limite. Olha, eu posso ir até aqui, eu tô no período da TPM. Vamos lá, vamos devagar. Saiba até onde você possa ir. Tá trabalhando, viu que tá pesando? Vou dar uma pausa. Vou tomar um chá, às vezes alguma coisa que relaxe, vou dar uma volta, né? Então, colocar artimanhas, estratégias na sua rotina TPMica podem ajudar muito nesse período. Mas o que? Você precisa se autoconhecer. O autoconhecimento nesse período é de extrema valia. Então, é muito importante que a gente compreenda, ok, na minha TPM eu fico com cólica,
eu fico com enxaqueca, eu fico com falta de concentração. Ok, nesses dias que antecedem a minha TPM, que podem variar de 14 até 2 dias, eu vou pegar um pouco mais leve comigo. Eu vou pensar, ok, nesse período eu não posso forçar, porque senão eu vou me forçar, eu vou me frustrar porque eu não vou conseguir atender a minha expectativa interna e vou me sentir frustrada porque eu vou achar que as pessoas também estão se sentindo frustrada comigo mesma, entende? Então, fala assim, olha, eu não tô no período legal, eu tô na minha TPM, mas é uma coisa que é uma coisa importante pra mim, é uma coisa que varia a minha produtividade, mas daqui uns dias vai passar. Então, talvez nesse período, quando a gente faça coisas que ao longo do nosso trabalho, por exemplo, a gente tem maior facilidade, fazer na TPM pode ser mais fácil. Ou coisas que você goste. Dificilmente coisas que a gente gosta tem tanta dificuldade pra gente fazer no nosso período menstrual, por exemplo. Porque você tem mais facilidade, o seu cérebro já tá mais acostumado. Tem o sistema límbico, que é o centro das nossas emoções, que tá lá dentro do nosso cérebro, no diencéfalo, que é o centro das nossas emoções, que também mostra, ok, eu gosto disso. Eu não preciso me envolver, não preciso me esforçar tanto por uma coisa que eu tenha facilidade. Eu tenho mais facilidade. Então, nesse período, eu vou focar nas coisas que eu faço com mais facilidade, que eu acho que é mais tranquila. Essa que é difícil, que eu tenho que envolve outras pessoas, que eu vejo que tem mais dificuldade, eu vou deixar para depois. Tudo bem, compensar. Percebem? Compensar isso. Entendeu? Vamos lá. Lulupe, eu tenho depressão profunda, aí tomo injeção para não menstruar. Pelo jeito, isso piora a minha ansiedade. Lulupe, às vezes é importante ter um acompanhamento médico do ginecologista, do endocrinologista para a questão dos hormônios, para entender direitinho. Eu já vou falar das síndromes que também tem relacionado à própria menstruação. Porque às vezes um diagnóstico pode ajudar você nesse momento para lidar melhor com essa situação, tá bom? Uma equipe multidisciplinar, quer dizer, um endócrino, um ginecologista, até um nutricionista, às vezes as coisas que nós ingerimos no período menstrual acabam afetando mais ainda. Então, muito sal ou muito café durante o período menstrual acaba afetando muito, pode deixar mais irritada, né? O sal deixa a gente ainda mais inchada, porque já é um período pré-disponível para ficar inchada. A ingestão excessiva de sal pode também acontecer isso, tá? Então, às vezes, dar uma conversada com o médico pode te ajudar, tá bom? Cleide. Doutora, tenho 49 anos, ainda estou menstruando, já não era para ter parado? Cleide, a menopausa, ela varia de mulher para mulher, né? Então, pode ser que menstrue mais tarde, pode ser que você chegue na menopausa mais cedo, mais tarde, varia muito de mulher para mulher, não tem uma idade certa para parar de menstruar. Assim como nós não temos a idade certa para se começar a menstruar, né? Cada uma menstruou em um momento, na pré-adolescência, na puberdade, às vezes até um pouco depois disso. Então varia muito de mulher para mulher, de organismo para organismo, né? Cada caso é um caso. Claudiane, aqui 4 filhas e 3 já passaram por esse período, uma diferente da outra. Não é, Claudiane? Cada uma tem um tipo de TPM. É impressionante o quanto cada uma consegue ser diferente da outra nesse período, né, pessoal? É bem interessante perceber. Aí a gente já percebe o quanto o organismo é diferente. Então, uma coisa que faz sentido pra você no período pra você ajudar na sua menstruação, pode ser que pra mim não faça. Porque eu não pode ser que eu não tenha o mesmo sintoma que você. Às vezes até pode ser que eu tenha. Mas ainda assim, uma coisa pode funcionar pra você, uma intervenção terapêutica, às vezes, pode funcionar pra você, e pra mim precisa ser de outro jeito pra funcionar pra mim também. O importante é se autoconhecer e ver formas de fazer com que nós percebemos que esse período é um período ok, vai acontecer isso, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer nesse período por mim mesma? É por mim e, por consequência, isso vai afetar positivamente os outros, porque você fazendo por si, consequência é afetar o outro positivamente também. E quais os mecanismos para lidar melhor com a TPM? Andriane, foi aquilo que eu falei. O autoconhecimento é muito importante, perceber o seu limite, diminuir a ingestão de alimentos gordurosos, café, cafeína, né? Açúcar também em demasia. Então, perceber os seus limites
Fazer atividades físicas mais leves, algo que também pode tranquilizar. Escrever quais são os sintomas que você tem, para você ir se autoconhecendo, fazendo, ok, eu tive esse sintoma, o que pode ser que eu faça que possa ajudar a diminuir esse sintoma? Bom, conhecendo do jeito que eu me conheço, vendo do jeito que as coisas são, eu acho que isso pode funcionar. Aí você escreve do lado o sintoma e uma possível intervenção terapêutica sua. Você fala assim, ok, eu vou melhorar fazendo isso, isso e isso. Aí você vai testando. Ah, esse não deu, deixa eu pensar. Deixa eu fazer outra coisa. Encontrar um hobby novo às vezes ajuda também. Perceber o que você gosta de fazer. Não é porque a gente tá na TPM que a gente tem que ficar, ai, aqui sofrendo, ai, eu tô nesse período desse jeito, não vou fazer nada. Não. É o período que a gente tem que arregaçar as manguinhas e falar, ok, o que eu posso fazer por mim? É por mim e por mais ninguém. Porque a TPM, nós sabemos o quanto a gente sofre. O quanto é difícil, o quanto a gente ainda precisa mudar muito na sociedade para que ela melhore, concordam? Então, o que eu vou fazer por mim nesse período para me ajudar? Então, parar e pensar, pôr uma consciência e falar, ok, o que vai me ajudar nesse momento? E quando a gente percebe, ok, eu não consigo encontrar forma sozinha de encontrar, a psicoterapia pode ser uma forma de você se autoconhecer nesse período, onde o terapeuta vai junto com você criar intervenções que te ajudem, tá bom? Estão todas aqui assistindo. Ai, que bom! Manda um beijo aí para suas filhas. Que bom que vocês estão aqui me assistindo. Fico feliz. Vitória Dias. Como saber se a mulher saiu da TPM e adquiriu uma síndrome pré-menstrual? Bem legal, Vitória. Ainda bem que você comentou, que eu vou falar justamente agora disso. Bom, a TPM, ela pode ter um transtorno disfórico pré-menstrual e ela pode ter a síndrome do ovário policístico também, que são 2 exemplos que eu vou citar aqui agora para vocês. A síndrome do ovário policístico, ela é uma síndrome que ela acontece logo no começo da vida fértil da pessoa, da mulher, onde a menstruação ela não vem de forma regular. Então, ela não acontece uma vez por mês, uma vez a cada 28 dias. Ela vem uma vez a cada 35, uma vez a cada... Quando a mulher tem menos de 8 ciclos por ano, já é suspeitada a SOP, do síndrome do ovário policístico. O que são o síndrome do ovário policístico? São vários cistos que ficam dentro de bolsinhas de água dentro dos nossos ovários. Então, é um tamanho maior dos ovários e várias bolsinhas de água com vários cistos. Por isso que é policístico, cheio de cistos. E aí, quando você percebe que a sua menstruação deixou de vir, e quando vem ela fica muito irregular, ou quando a mulher tem muitos hormônios, por exemplo, o masculino, excesso de muito pelo, que é o andrógeno, que é um hormônio masculino, é importante você buscar um médico, um ginecologista, para ele acompanhar. E aí, junto com ele vai fazer uma tabelinha com você de que dia que você menstruou, como que vai fazer para entender, vai fazer provavelmente um ultrassom para ver os ovários policísticos, para entender para ver se é realmente uma síndrome do ovário policístico. E existe o outro, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. O transtorno disfórico pré-menstrual é quando os sintomas da menstruação, ou da TPM, são, assim, absurdamente piores do que o normal. Ok, a gente tem os sintomas da TPM, mas a gente consegue seguir a nossa vida, a gente consegue trabalhar, a gente consegue estudar, a gente consegue levantar da cama, a gente consegue ter a nossa rotina normal, um pouco abalada, desculpa, claro, mas isso não significa que a gente não consiga seguir a vida. O transtorno disfórico, que sai do funcional, é uma coisa que a pessoa não consegue sair de casa. Ela não consegue trabalhar. Tem pessoas que ficam tão irritadas, que já vi depoimentos de pessoas que ficam tão irritadas que elas descontam, jogam tudo no ar, que assim, quebram tudo em casa, que ficam muito bravas, que ficam com sintomas físicos também muito avassaladores, muito difíceis de levarem a vida em diante, entendem? A pessoa, ela sai da rotina dela por alguns dias. E aí que mora o perigo, pessoal. Porque
Porque se vocês forem parar para pensar, isso acontece em um período muito específico da vida da mulher, no período do mês. Isso pode ser confundido com outras doenças, concordam? Uma ansiedade muito grande, as pessoas podem até confundir com algum outro tipo de transtorno de personalidade. Então é importante falar todos os sintomas para o médico, qual que é o período que isso acontece, todas as informações que a gente dá, os sintomas que a gente está sentindo. Não é porque o médico quer saber demais da nossa vida, não, é porque é melhor para se encontrar um diagnóstico, entendem? É melhor para que a gente consiga entender o que está acontecendo e receitar os psicofármacos, se for reposição hormonal, os que são realmente necessários para aquele período da mulher. Então, como ela percebe que ela tem um transtorno histórico pré-menstrual, é por quê? Porque os transtornos acontecem só no período pré-menstrual. Então, isso é uma informação extremamente importante para quando o médico for diagnosticar uma TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, tá? Tá travando ainda, gente? Se vocês puderem me informar. Vinícius, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é TPM, Vinícius. Que bom que temos mais um guerreiro homem aqui entre nós para ouvir sobre isso. Fernanda Mion, boa noite, ótimo tema. Obrigada, Fernanda. Lulu, eu já operei e tirei um ovário. Quando menstruava tinha hemorragia. Percebe? Às vezes precisa de intervenções como essa. Então, por isso que é muito importante a gente ter o autoconhecimento e buscar ajuda quando a gente achar que não... Fala assim, eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo. Estou confusa, não consigo entender, né? Então, é um momento importante pra gente olhar e falar, ok, eu preciso buscar ajuda porque eu sozinha não vou conseguir. Eu sozinha, eu e com a minha família, que também é importante nesse momento, o apoio familiar, não vai ter condições suficientes para me ajudar a tirar dessa. Então, eu vou buscar ajuda especializada, terapia, uma ginecologista, um endocrinologista, uma nutricionista para ser aliada na sua própria alimentação, porque a alimentação nesse período também pode ajudar muito nos sintomas, exercício físico, né? Então, coisas que agreguem realmente a nossa vida ao longo de toda a vida, né? Não só no período da TPM, né? Mas, quando chegar a TPM, que é um período mais difícil, a gente conseguir lidar com maior facilidade, que a nossa vida flua melhor. Entendem o que eu quero dizer? Yara, está ótimo. Obrigada, Yara. Fico contente. Letícia, muito interessante. Obrigada, Letícia. Yara, o tema e a transmissão estão excelentes. Obrigada pelo feedback, viu, Yara? De verdade. Claudiane, é muito difícil pra mim, porque além de minhas filhas, pior às vezes é o mês todo como somos só mulheres. Claudiane, eu imagino, né, que é um momento onde às vezes tem maior atrito. Então, às vezes, ajudar elas a encontrar formas de se autoconhecer e formas de tentar ajudar nesse período. Porque assim, quando a gente tá no período menstrual, não sei se isso acontece com vocês, vou falar uma experiência particular. Quando a gente tá no período menstrual, a gente fica tão irritada, tão sem paciência, tão assim... É difícil pra caramba. E aí você vai tentar procurar uma solução naquele momento, a gente vai conseguir encontrar, concordam? Os nossos hormônios estão totalmente desequilibrados. Tentar encontrar e colocar a concentração que às vezes não tem naquele momento, gente, não vai rolar. Não vai rolar. Então, assim, deixa pra depois. Então, às vezes, quando a gente tem a TPM, a gente lembra o que a gente passou. Dificilmente a gente fala, eu não lembro o que eu fico acontecendo na TPM, eu fiquei nervosa, mas não sei. A gente lembra. Então, pegar um papel, às vezes, anotar quais foram os sintomas que eu tive nesse mês. Depois que a TPM passou, tá, gente? Depois que já foi o ciclo, beleza, já tá zero bala. Você pega um papel e anota. Quais foram os sintomas que eu tive? Quais foram os sintomas, quais foram as situações antecedentes ao meu sintoma que geraram tais reações em mim? Ok, não, meu chefe tava um saco aquele dia. Por que será que, realmente eu já não consigo compreendê-lo no meu período normal. Na minha menstruação, então, é o suficiente para eu ficar extremamente estressada, nervosa, frustrada comigo mesma. Então, aí você percebe qual foi a situação e a reação da sua TPM em relação àquilo. Beleza, foi tal. Você anota e fala, qual é o tipo de... O que eu posso fazer para evitar este tipo de situação no meu período pré-menstrual?
Na questão do meu chefe. É um momento em que eu sei que ele tá por exemplo, na sala de café do trabalho. Nesse período eu vou ficar mais na minha. Não vou procurar, não vou manter a distância, porque é um período difícil. Então, nesse período eu vou me resguardar. Acho que a palavra mais importante, gente, é resguardar-se nesse período. Resguardar-se do que pode acontecer depois, porque é um período que a gente fala, putz, tava tão estressada, tão nervosa por causa da minha TPM e acabei falando alto com meu marido. Nossa, respondi de uma forma que eu não gostaria pro meu filho, pra minha filha. Falei alto com a minha mãe. Então, às vezes eu falo assim, olha, eu tô de TPM, mas eu acho que agora eu não vou conseguir te responder isso. Eu vou tentar evitar essa situação, mas depois, daqui uns dias, quando eu estiver melhor, a gente pode conversar sobre. Porque tá difícil pra lidar agora. Entende? Aí a pessoa vai ver sua sinceridade, vai falar, poxa, que bom que ela foi sincera. Então, tudo bem. Então, a gente conversa, decide depois. Porque se você não tá no seu normal, por que tentar entrar em atrito numa situação dessa? Concordam? Vinícius. Doutora, a menopausa tem sintomas? Tem, Vinícius. Tem sim. A menopausa, ela tem queda de cabelo, mudança na pele, fogaços, que são a sensação de calor. Varia muito de mulher para mulher, né? Mas sim, tem sintomas, porque com a queda dos hormônios, muita coisa muda na vida da mulher. Porque os hormônios deixam de estar produzindo devido não ter mais a idade fértil, não está mais reproduzindo, então os hormônios ficam mais escassos. Então muda muita coisa na mulher. Tem mulher até que se sente menos vaidosa, sente que fica mais desanimada, mais triste. A menopausa pode trazer sintomas assim também. Então, é importante também nesse período a mulher prestar muita atenção. Olha, tô na menopausa, parei de menstruar, consulta um ginecologista, conversa. Gente, tira todas as dúvidas. Eu tô sentindo isso, isso e isso, eu acho isso, isso e isso, o que eu tenho que fazer? Às vezes a reposição hormonal é importante no período da menopausa, que a mulher, ela sente que ela tá tão diferente do que ela tá acostumada, que a reposição hormonal é a única forma, mas precisa prestar atenção, porque nem toda reposição a mulher pode ter, tem mulher que não pode fazer reposição hormonal. Então, são várias coisas que também afetam na menopausa, Vinícius, tá? Jefferson, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Claudiane, falou verdades. Obrigada. Rose, tem como amenizar esses sintomas? Então, Rose, foi aquilo que eu falei. A busca por atividades que sejam terapêuticas, exercício físico, hábitos alimentares mais saudáveis, diminuição do sal, do café. São coisas que nós podemos fazer e que pode ajudar bastante nesse período, né? Que é um período mais difícil, é um período que a gente fica mais resguardada, evita. Às vezes tem gente que até prefere evitar contato social, porque fica de um jeito tão difícil que a pessoa prefere nem estar na presença de outras pessoas. Então, é um período difícil. E aí eu pergunto pra vocês, depois de eu falar todos esses sintomas, depois de eu explicar que a TPM realmente tem um desequilíbrio hormonal que acontece na nossa vida, a TPM é mimimi? Eu acho que não, né? A TPM acontece e a gente tem que aprender que ela faz parte da vida da mulher. A autoaceitação dela é importante para que a gente consiga ter uma vida normal, uma vida saudável. Porque não é porque a gente tem uma vida saudável que a gente só vai ter altos na vida. Uma vida saudável existem altos e baixos, pessoal. A vida saudável é com os baixos que nós aprendemos e criamos resiliência, que é o poder de conseguir lidar com dificuldades, com situações difíceis, passar por cima delas e se transformar num ser humano melhor. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade muito grande nas pessoas falam, por que você não deixa sua TPM de lado? Tá de TPM. Como se fosse assim, é uma desculpa para eu não produzir mais, tá? É uma desculpa para que eu não faça o que você tá me pedindo. Gente, realmente é uma tensão pré-menstrual. Não
tem como você achar que tudo vai estar fluindo normalmente como os outros dias do ciclo, né? A mulher sim tem as suas variáveis. Existem mulheres que não têm sintomas pré-menstruais, retomando isso, gente. Existem mulheres que não têm e são as mulheres sortudas, né? Mas existem outras que sofrem muito. E são com essas que eu quero conversar, que eu quero que vocês falem, olha, eu sofro com TPM, eu sinto que eu não produzo. Gente, é normal. Tudo bem vocês produzirem menos nesse período, né? Então, quando as pessoas falam, ela tá naqueles dias, né? Então as pessoas já falam, naqueles dias, porque é assim como se, né, a vida fosse diferente nos outros dias. Então as pessoas falam naqueles, como se a mulher se transformasse em uma outra pessoa. Ela se transforma em outro. Não, é a mesma pessoa, só que ela está com um pouco de desequilíbrio hormonal, né? Então, assim, gente, se respeitem. Os homens que estão presentes, as mulheres que estão presentes, falam assim, olha, TPM é uma coisa que acontece muito. É difícil da gente falar, olha, eu não tenho nenhuma pessoa na minha vida que eu nunca tenha presenciado TPM na vida dela. Então, é a psicoeducação. Percebem? A TPM, ela sim tem sintomas psíquicos. Ela sim altera o nosso fisiológico. Então é importante pensar. A TPM deve ser respeitada por todos. Porque é um período importante da mulher. E ele acontece. Né, pessoal? Vamos ver aqui. Não tem como ser normal nesses dias. Exatamente, Rose. Não tem. É uma coisa fisiológica, então, consequentemente, vai afetar nossos comportamentos e a nossa visão do outro, do mundo, de nós mesmos nesse período. Claudiane, muito obrigada. Deus abençoe sempre. Amém. Imagina. Rose, tinha que ter um lugar pra gente se esconder por 3 dias. Rose, percebe que isso, a gente tem essa sensação porque tem falta de aceitação dos outros? Que a gente tem falta de aceitação da sociedade? Por isso que a gente tem essa sensação de querer se esconder. Percebe que se a TPM, se a menstruação, né, fosse vista de uma forma diferente, com uma forma empoderada de um momento importante da vida da mulher, talvez essa sensação ela não acontecesse. Que a gente poderia falar assim, eu tô mal, tô de TPM, mas eu sei que essas pessoas entendem o que eu tô passando, eu me sinto acolhida, e às vezes até isso acaba fazendo com que os sintomas fiquem um pouco mais tranquilos. Por quê? Porque você se aceitou e as pessoas ao seu redor também aceitaram. Entendem? Vinícius, fala com muita clareza e coerência. Obrigada, Vinícius. Pelo menos, Rose, pelo menos 3 dias, né? Num refúgio terapêutico da menstruação, né? Eu entendo o que você quer dizer, eu também tenho essa sensação às vezes, mas é nesses momentos que a gente se empodera e fala, não, a menstruação é importante, ela acontece com todo mundo, toda mulher em seu período fértil tem menstruação, por que eu vou esconder isso? Né? É muito importante se empoderar também a gente tem que se empoderar como mulher, mas também tem que se empoderar porque a menstruação faz parte da vida da mulher. Ela acontece. Uma vez por mês ela bate na nossa porta. E aí, como é que a gente vai lidar com ela? Vamos tentar empoderar e falar assim, ok, você tá aqui mesmo, né? Já que você entrou, já chegou chegando, então vamos aprender a lidar, vamos lidar melhor com ela, vamos entender o que tá acontecendo, vamos nomear os sintomas, vamos nomear as sensações e procurar formas terapêuticas de amenizar. Porque a gente tem o direito disso também. Da mesma forma que a gente sabe que vai ter irritabilidade, que a gente sabe que vai às vezes deixar de se sentir confortável de usar uma roupa porque está menstruada, mas isso não significa que a gente não possa encontrar outras formas terapêuticas de ajudar por outro lado. E é só um período, né? Então, todo mês a gente vai ter ele. Então, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai se autoconhecendo, a gente vai percebendo que, ok, vou encontrar formas de lidar melhor com isso. Tá bom, gente? Nossa, nem tinha parado pra pensar que isso interfere nos meus problemas de saúde. Lulu, às vezes a gente precisa, né,
O autoconhecimento é muito importante, é essencial nesse momento, né? Nelly, eu não tenho útero nem ovário, sinto falta da menstruação, fico mal na época de descer. É porque, exatamente, né, Nelly, por você não ter, os hormônios eles ficam um pouco desequilibrados, o organismo não está no seu normal, né? Então, às vezes buscar ajuda, às vezes uma ajuda profissional, buscar entender esse sentimento que você está tendo, pode ser importante nesse momento. Se autoconhecer, nomear os sentimentos que estão acontecendo, pode ser legal nesse momento para você. Rissan, um tema mais do que importante, eu só cheguei no meio, quase no final. Compartilhei para quem se interessar e para quem eu possa assistir, para que eu possa assistir inteiro depois. Pois é, né, Rissan, é um tema tão importante e é um tema que eu gosto tanto de falar, porque é um tema que é tão escondido da nossa sociedade falar sobre isso, e é uma coisa que eu gosto porque eu sofri muito com os meus sintomas de TPM. E na minha época que sofria com os meus sintomas, eu queria tanto uma pessoa como eu para poder falar abertamente, poder explicar o que tá acontecendo. É assim, é assado, o que eu posso fazer para ajudar, isso e aquilo. E aí, às vezes, uma informação ajuda tanto a gente, muda tanto o nosso ciclo, que pode ser importante. Então, essa é a minha função escolhendo esse tema. Poder ajudar vocês, levar informação, mostrar que a TPM faz parte do sistema fisiológico da mulher, o que não é mimimi, é uma coisa importante. Né? Como eu sofro com isso. Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. E faz parte, se você quiser seguir as minhas mídias, falo bastante sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, o que eu queria falar pra vocês era isso. Acho que mais importante, assim, que eu achei pra falar sobre era isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma opinião, algo que vocês queiram compartilhar. Sintam-se totalmente à vontade para falar o que vocês acharem bacana sobre o tema, tá? Para vocês expressarem a opinião de vocês sobre a nossa querida e necessária TPM em nossas vidas. Porque se a gente tem TPM é porque, né, o nosso sistema está funcionando normal. Então, que a TPM também seja digna de ser dita. Concordam? Se vocês tiverem dúvidas, este é o momento, pessoal. Sintam-se à vontade. Eu acho que eu respondi tudo aqui, né? Bom, já que a gente tá nesse período, ainda bem que eu lembrei. Pra quem ficou interessado, né, em um dos temas que é conversado comigo e com a Jéssica Carmassi, que é a minha parceira, do nosso grupo de empoderamento feminino. Esse grupo é um grupo terapêutico que vai acontecer por via online, né? Que ele vai acontecer semanalmente a partir de abril. É um grupo que tem maiores dados no Facebook da Mais Psicólogos, que é um grupo que a gente vai falar sobre empoderamento feminino, sobre as questões do universo feminino, que a gente vai conversar, debater, refletir sobre em relação ao empoderamento feminino na nossa atual sociedade. Então, se vocês estiverem interessados no grupo, podem me mandar um inbox, ou mandar um inbox para a página da Mais Psicólogos ou para o Rodolfo Sampaio, que a gente tira todas as dúvidas de como vai funcionar, como vai acontecer, como que faz as inscrições. Ele vai acontecer toda terça e toda quinta. Terça-feira é a Jéssica quem dá e de quinta sou eu. É um grupo que vai acontecer a partir de abril, dia 3 de abril, todas as terças e quintas, às 9h30 da noite. Então, se vocês tiverem interesse, fiquem à vontade para entrar em contato que a gente dá maiores informações sobre. E a TPM também é falada nesse grupo, viu, pessoal? Tem como não falar dela, né? Então, sintam-se à vontade para maiores informações, tá bom? Podem perguntar, não precisam ter vergonha. Rose, como lidar com isso na adolescência? Rose, é uma boa pergunta.
Na adolescência, a gente tem a nossa transformação do esquema corporal do adolescente, né? Onde tem a puberdade, a mulher, ela começa a desenvolver os seios, ela afina a cintura, a questão sexual dela acaba mudando. Então, é um momento também de, além dela se descobrir a puberdade, ela vai descobrir os seus sintomas da TPM, que ela às vezes nunca experienciou antes. Então, nesse momento, é importante às vezes a ajuda de um ginecologista para tirar dúvida, para conversar sobre. Então, nesse período, é bom você apresentar opções para o adolescente de ele buscar informação sobre. Claro que ele vai escolher quais as melhores formas. Às vezes, conversando com uma pessoa que gosta muito, às vezes com a própria mãe, às vezes com alguém da escola que tem bastante confiança. Às vezes, realmente, a opção de uma ginecologista seja uma coisa bacana também. Então, é um autoconhecimento, e autoconhecimento duplo, porque além da puberdade, além dela estar desenvolvendo o corpo, ela vai estar descobrindo os sintomas da TPM. Então, é um autoconhecimento que você tem que ter de 2 fatores distintos e aos mesmos tempos são tão parecidos, né? Então, é um período que tem que ter um pouco mais de paciência, sentar, conversar, mostrar apoio nesse momento, que eu acho que é bacana, tá? Não lembro, mas quando começa a vir na adolescência também apresenta TPM? Sim. Mas os sintomas da TPM, Rose, nem sempre pode ser que eles ainda estão formando. Então, não é porque ela tem um sintoma na TPM... Ixi, parece que travou. Travou pra vocês aí, gente? Ah, tá. Obrigada, Renata. Obrigada. Então, não é porque que ela... Voltando à sua pergunta, tá, Rose? Não é porque ela... Obrigada, gente. Vocês são uns anjos. Não é porque ela tem os sintomas da TPM inicialmente que vão ser os mesmos ao longo da vida dela inteira. Pode ser que mudem também, tá? Pode ser que os sintomas, eles ficam mais sólidos. Os sintomas que a gente tem depois que a gente fica adulta, a gente sabe que a gente identifica eles vão ao longo, depois da adolescência, no começo da vida adulta, que eles vão se concretizando e falando, ok, esses são os sintomas que eu tenho na minha TPM. Mas, na verdade, eles não são os mesmos para sempre, tá bom? Claudiane, assunto que devia estar sempre presente nas nossas vidas. Exatamente, Claudiane, eu também concordo, viu? Sempre, né? Sempre. Obrigada, gente. Nelly, obrigada, Rose, Rio, obrigada, Claudiane, por vocês terem falado que tá certinho. Bom, pessoal, queria saber de vocês se vocês têm mais alguma dúvida, o que vocês gostariam de acrescentar, algum depoimento, alguma coisa a mais. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, sobre os aspectos da psicologia, os comportamentos em relação a isso, a TPM, como que a gente pode lidar, e os aspectos sociais, que é em relação à nossa sociedade, né, como que a sociedade vê a nossa própria menstruação, nosso período pré-menstrual, né, tudo isso. Lulupe, quando você volta? Ai, Lulupe, eu ainda não tenho uma data pré-definida, mas eu vou tentar voltar logo. Prometo que eu vou tentar voltar logo. Eu adoro fazer as lives aqui pra vocês. Pra mim é muito enriquecedor ver a opinião de vocês. Pra mim não é eu só estar passando informação. Vocês me passam informação também. E perceber que realmente é um tema que eu tenho que continuar divulgando, porque é muito importante trazer informação pra todo mundo. Pra mulher e pros homens também. Bom, pessoal, já que vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu vou ficando por aqui hoje. Caso vocês tenham qualquer dúvida, queiram vir conversar comigo, tem a minha página na descrição da live, tá? O meu site, que é www.silvanabernardo.com.br, e minha página profissional do Facebook, se vocês quiserem mandar mensagem, fiquem totalmente à vontade, discutir sobre a TPM, discutir sobre qualquer assunto,
né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o meu trabalho também, fiquem totalmente à disposição. Fico totalmente à disposição para que vocês venham tirar as dúvidas, tá bom? Então, eu amei, me esclareceu muito. Obrigada, Claudiane, fico muito contente. Rose, obrigada por nada. Foi um prazer. Foi muito bom estar contigo, obrigada. Fico contente que vocês tenham gostado da live de hoje. Então, eu vou ficando por aqui. Tenham uma excelente semana, muito produtiva, com TPM, sem TPM, perto da TPM, no fim da TPM. Mas que vocês tenham uma semana boa, que vocês saibam os limites de vocês nesse período, né? Que vocês se resguardem quando vocês acharem que é necessário. E que, se for o caso de buscar ajuda, busquem. É importante. É importante, eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente se autoconhece. E a psicoterapia acaba sendo uma forma de autoconhecimento. Tá bom? Um grande beijo, uma boa semana para vocês. Até a próxima live.